Olá, meus queridos alunos, mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa 2, vamos falar sobre o capítulo 10, estudo do período composto. Vamos iniciar essa ideia de período composto, né? Vamos lembrar, né? Porque vocês já viram. Vamos lembrar aí os períodos formados por coordenação e subordinação. Vamos continuar estudando de casa, ainda é necessário para a garantia da nossa saúde, mas é possível. Sei que não é fácil, mas é possível. Vamos lá. Bom, período é o enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações. Como você vai contar esse número de orações? Vamos lembrar. Você vai contar pelo número de verbos ou locuções verbais. Uma locução verbal equivale a um verbo, tá certo? Classificam-se em. Então, olha lá. Eu posso ter um período simples, formado por apenas uma oração, porque eu também posso chamar de oração absoluta. Ele é um período simples porque só tem uma oração, portanto, só vai haver ali um verbo ou uma locução verbal, ok? Espera lá o exemplo que eu coloquei. As crianças brincam no jardim. Tem o exemplo de uma oração absoluta ou um período simples, tá certo? Quantos verbos eu tenho ali? Um. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Portanto, período simples ou oração absoluta. Eu posso ter um período composto também, formado por duas ou mais orações. Tá certo? Então você já sabe, você vai contar o número de verbos ou o número de locuções. E aí você vai identificar esse período composto. O ônibus ainda não chegou, mas não deve demorar, pois já são 7 horas. Você percebe que você tem mais de uma oração ali. Por quê? Você tem mais do que um verbo. E aí você conta de acordo com esse número de verbos ali ou de locuções, como acontece aqui no exemplo, tá certo? Período composto. Quando temos um período composto formado por mais de uma oração, é importante identificar as orações da sentença para entender que tipo de relação é construída entre elas. Então, agora nós vamos começar a entender quando a relação é de coordenação ou de subordinação. Basicamente, as relações estabelecidas entre as orações são estas duas. Eu posso ter a relação de coordenação e de subordinação. Nesse capítulo específico, nós vamos falar sobre coordenação, mas é importante que você já saiba que existem as duas possibilidades. Período composto por coordenação. As orações são sintaticamente independentes. Independentes, ou seja, não exercem função sintática em relação a verbo, nomes ou pronomes de outra oração. Cada oração tem os seus termos. Olha ali, aí coloquei o seguinte exemplo para você. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E separei. Tenho 3 orações porque fiz essa divisão. Primeira oração, Deus quer. Segunda oração, o homem sonha. E terceira oração, a obra nasce. Você percebe que eu posso chamar de oração e fiz essa divisão porque em cada uma delas eu tenho o meu verbo, tá certo? Então não esqueça, período composto formado por coordenação. São orações independentes. Olha, as 3 orações apresentam estrutura sintática independente. Ainda assim, estão colocadas lado a lado, formando um único período, tá certo? Então, quando você junta ali, você tem aquele seu enunciado. Porém, cada uma dessas orações tem a sua estrutura sintática independente. Características sintáticas. Orações coordenadas são introduzidas na sentença por uma conjunção coordenativa, elemento de ligação que une as orações e estabelece uma relação semântica de coordenação. Futuramente nós vamos ver que nós podemos ter conjunções ou não, tá? No próximo capítulo vamos falar especificamente sobre essas situações de coordenadas com conjunção e sem conjunção. Não completam o sentido ou cumprem função sintática em relação a outra oração. Uma não depende da outra para ter esse sentido. Características semânticas. As orações coordenadas são introduzidas por conjunções, que manifestam as seguintes relações lógicas. Agora vamos falar especificamente sobre a presença da conjunção nas coordenadas.
Ó, e aí eu posso ter conjunções que me deem ideia de adição, de oposição, alternância, explicação ou conclusão, tá certo? Ah, eu vou ter que decorar essas conjunções. Não vai ter que decorar nada. Isso fica bem claro dentro do sentido, né? Quando você analisa a oração, você consegue perceber se houve uma adição, se tem uma adversidade, se algo é alternado, se você tem uma explicação ou se você tem uma conclusão. Bem simples. Bom, aí vamos só lembrar um pouquinho aí, falar um pouquinho dessas relações de subordinação. O período composto por subordinação é formado por orações que exercem uma função sintática em relação a um termo situado em outra oração, denominada oração principal. Há uma relação entre elas de dependência. Olha ali, a oração principal, portanto, é a que possui outra oração, exercendo uma função sintática em relação a ela. De acordo com a função que exercem, as orações subordinadas podem ser classificadas como substantivas, adjetivas ou adverbiais. Nós vamos falar sobre cada uma delas, tá certo? Vamos rever, vamos relembrar cada uma dessas possibilidades. Olha o exemplo que eu coloquei para você, ó. Desejo que você regresse logo. Ó, então eu tenho ali a minha oração principal, desejo, né? O meu sujeito está oculto ali, eu desejo. E eu tenho ali depois a minha oração subordinada, que você regresse logo. Olha como, se nós separarmos, né, a gente percebe que há uma relação de dependência entre elas. Na segunda oração ali, que você regresse logo, eu tenho o exemplo de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando nós falarmos sobre as subordinadas substantivas, vamos lembrar dessas classificações. Por enquanto, eu só quero que você perceba essa relação de dependência entre as orações subordinadas. Mas eu posso ter um período formado por coordenação, eu posso ter um período formado por subordinação, mas eu posso ter um período misto. O próprio nome já diz, é quando nós combinamos os dois processos. Eu posso ter dentro de um período essa possibilidade da coordenação e da subordinação, tá certo? Ó, combinando os dois processos, coordenação e subordinação, temos um período misto, no qual se encontram orações coordenadas, independentes, e orações subordinadas, dependentes, sem problema nenhum. Olha ali, ó. Examinei a árvore e constatei que em suas folhas havia parasitas. Então, é só um exemplo para você perceber que eu posso ter as duas situações. Eu posso ter períodos coordenados e subordinados, sem problema nenhum. Olha, as orações 1 e 2 são coordenadas entre si, orações independentes, valor de adição. Você percebe isso na primeira e na segunda. As orações 2 e 3 são subordinadas entre si, orações dependentes. É lógico que nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu só relembrei com vocês essas primeiras informações sobre as orações coordenadas e subordinadas, ok? Bom, agora você já é capaz de realizar as atividades do capítulo 10, você vai fazer todas e já sabe, se tiver alguma dúvida, só chamar, tá certo? Tenham uma excelente semana, permaneçam em casa cuidando da saúde de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.